tema da campanha, o poder da aliança. E a palavra que o Espírito Santo trouxe para o apóstolo, e ele nos compartilhou a todos que estão sendo ministrados em todas as igrejas hoje, é o perigo de uma aliança errada. Fazer aliança é coisa séria, e nós precisamos ter convicção de Deus quando vamos fazer alguma aliança, para não entrarmos em aliança errada. Porque a aliança é um princípio espiritual, e um princípio espiritual, ele tem um resultado automático. Você cumpriu o princípio, você vai colher aquele resultado. Nós costumamos dizer que semear é uma escolha. Você escolhe se quer semear, quando quer semear e quando quer semear. Mas uma vez lançada a semente, a colheita é obrigatória. E a aliança é princípio de semeadura. E nós temos que ter convicção para fazermos as alianças certas, para colhermos as boas colheitas que Deus tem para nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, vamos acompanhar aqui no Data Show, melhor dizendo. Josué, capítulo 9, versículos 14 e 15. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Repita comigo: não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Pode voltar lá para o versículo 1, deixar na tela, por favor, de Josué capítulo 9. Queridos, esse texto, ele fala da aliança que Josué fez com o povo. Um povo que veio de uma região, de uma cidade chamada Gibeão. E esse povo, ele procurou a Josué, porque queria encontrar paz com Josué. E quem era Josué? Um grande guerreiro de Deus, um conquistador, tinha acabado de conquistar Jericó, tinha destruído Og, rei de Bazã. Ele vinha numa empreitada de vitórias, e esse povo detectou isso e procurou Josué para fazer uma aliança. Esse povo veio inspirado por Satanás para fazer essa aliança. Daqui a pouco nós vamos ler o texto desde o começo do capítulo e vamos entender um pouco melhor. Quando nós lemos lá no versículo 15, que eles não pediram conselho ao Senhor e entraram em aliança com eles. Mas veja bem, como Josué pôde entrar em aliança com o povo, que ele tinha recebido ordem de Deus para que não entrasse. Deus tinha falado com Josué: quando chegarem em Canaã, não entre em aliança com nenhum dos povos de Canaã. Não dê as filhas dos israelitas em casamento para eles, não tome a filha deles em casamento, não faça pacto, não faça aliança, destrua todo o povo que estiver diante de você, Josué. Mas agora nós vemos aqui Josué fazendo uma aliança com esse povo. Queridos, Satanás é muito astuto, e Satanás, ele manifesta a sua força, ele é muito perigoso, ele vem com toda a precisão para te destruir, para adentrar no caminho da sua vida. Mas Satanás, ele não é sincero, ele não é transparente, ele não é honesto. Satanás é mentiroso, é asqueroso, é sujo, é maquiavélico e manipulador. E a força de Satanás, ela se mostra na astúcia. Nós temos que ter muito cuidado na nossa vida, porque da mesma forma que Deus está construindo uma linha profética para cada um de nós, Satanás também está construindo uma linha profética para cada um de nós. A linha profética das trevas, a linha profética da manipulação, a linha profética da destruição. E são linhas paralelas que andam lado a lado. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que ter discernimento para não cairmos no engodo de Satanás.
Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com um irmão de um outro estado do Brasil. E aquele irmão era um líder cristão. E ele era um homem honesto, um homem de bem, mas estava com sérios problemas no seu casamento. E dentro do seu local de trabalho, ele tinha uma secretária. E aquela secretária, na cabeça dele, ela começou a dar facilidades para ele. E o tempo foi passando, e aquele engodo, aquela situação, de repente, aquele homem se declarou para aquela mulher. E ela o acusou de afronta. E a situação para ele ficou terrível. Mas na cabeça dele, ela estava facilitando o caminho. Mas na cabeça dela, ela não estava facilitando caminho nenhum. E a situação foi manipulada por Satanás, e aquele homem caiu numa grande depressão, porque ele se viu numa situação de pecado e ridicularização. Agora eu pergunto, como um ser humano pode pensar uma coisa e afirmar uma coisa, e outro ser humano dizer uma coisa totalmente contrária àquilo que ele está pensando? Porque entre o que nós pensamos e entre a realidade do que é, existe a manipulação satânica nas situações da nossa vida. E se nós queremos vencer a Satanás, nós temos que ser prudentes como a serpente. A palavra de Deus nos deixa bem clara: os filhos das trevas na sua geração são mais prudentes do que os filhos da luz. Queridos, precisamos abrir os nossos olhos para não cairmos nos laços que Satanás tem para a nossa vida. Porque uma vez feita a aliança, ela está estabelecida como princípio. E tem muita gente presa com outras pessoas, porque liberou palavras, porque tomou atitudes, porque fez negócios, porque fez juramento, porque fez promessas, e os espíritos malignos pegam tudo isso e imputam tribulações e amarra na vida das pessoas. Quantas vezes em processos de libertação, ou no encontro, ou na igreja, fazendo libertação com alguém, ali a pessoa se manifesta endemoniada, e a gente ordena aquele espírito maligno para sair, e de repente aquele espírito maligno diz: eu não saio. Por que você não quer sair? Porque me prometeu tal coisa, porque foi na encruzilhada lá no passado e fez uma promessa, porque derramou sangue de animal, porque ofereceu prato de farofa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. E enquanto eu não destruir a vida dele, enquanto eu não destruir a vida dela, eu não saio dessa vida. Esse é demônio falando. E aí sabe como que a gente destrói isso? Perguntando para o espírito maligno: alguma coisa que essa pessoa ofereceu é mais poderosa do que o sangue que Jesus ofereceu por ela? E aí o espírito começa a gritar e sai. Sabe por quê? Foi Jesus que fez a aliança de sangue e derramou sangue na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nos liberta de toda cadeia. Mas se não existe uma palavra de ordem, os espíritos malignos ficam reivindicando as alianças passadas. Outra situação são pessoas que tiveram relacionamentos sexuais com muitas pessoas. O que a Bíblia diz? Quando o homem se une a uma mulher, se tornam os dois em uma só carne. Não é isso que a Bíblia diz, queridos? Amém ou não amém? Sabe o que é o peso da maldição da prostituição? É porque quando uma pessoa vai para a cama com outra e tem relações sexuais fora do princípio do casamento, os dois se tornam uma carne. E o que os demônios fazem? É igual um pendrive que você coloca no computador. Tudo que tem no computador passa para o pendrive, é ou não é? Tudo que tem no pendrive passa para o computador, é ou não é? Assim são as relações feitas fora da presença de Deus.
E aí, os demônios que estão atormentando a vida do homem vão atormentar a vida da mulher. Os demônios que estão atormentando a vida da mulher vão atormentar a vida do homem. E aí a pessoa vai e arruma um outro parceiro e tem relação com o outro. Já está carregando os demônios de A, agora carrega os demônios de B, os demônios de C, os demônios de D, os demônios de F. E a lista às vezes é muito grande. E as pessoas estão morrendo espiritualmente com o inimigo pisando no seu pescoço. Por quê? Fizeram aliança de sangue errada. Ato sexual é relação de sangue, aliança de sangue. Tudo isso o sangue de Jesus pode quebrar, mas se não existe uma tomada de atitude, eu me apodero do sangue de Jesus, eu renuncio ao meu passado, eu quebro as minhas alianças erradas. Se não toma essa atitude, os demônios continuam prendendo a vida de boas pessoas, e que se já arrependeram dos seus pecados. Mas hoje o Espírito Santo está aqui para te dizer: tem esperança para você. Hoje o Espírito Santo está aqui para te dizer: aliança é coisa séria, mas quando existe uma tomada de atitude em cima de uma aliança maior, todas as alianças menores serão quebradas. E se você fez alianças erradas no seu passado, hoje o Espírito Santo de Deus vai quebrar todas elas, se você crer, e vai te dar discernimento para você não entrar em alianças erradas no seu futuro. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 12. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja laço contra ti. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja laço no meio de ti. Observe, Deus está falando isso para Moisés, e Moisés passou isso para Josué. E no próximo livro, Josué está conquistando em cima dessa palavra, o que nós falamos no começo da ministração. Ele tinha a direção certa de que ele não podia entrar em aliança com aquele povo. E Deus foi muito claro, igreja, preste atenção no texto, para que isso não seja por laço no meio de ti. O que é laço? Laço é uma amarra apertável. O laço, você dá ele suave, mas depois que você dá o laço, você arrocha ele. É ou não é? A gente dá o laço no sapato, principalmente eu que sou barrigudo, é meio difícil alcançar o sapato. Você dá um laço com o cadastro bem frouxo, mas depois que você entrelaçou o cadastro, você e aí fica o dia inteiro preso no pé. Está preso desde 10 horas da manhã no meu pé. Não soltou. Está amarrado. Está amarrado. O que Deus falou para ele? Não faça pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja laço no meio de ti. Deus já estava dando o mapeamento de Satanás. Presta atenção, igreja. Satanás só vai te perturbar quando ele já tiver convicção que ele te perdeu. Quem aqui está tendo batalha noturna, vendo vulto de demônio, que está sentindo opressão dentro de casa, que está lá no trabalho, às vezes o colega de trabalho olha para você e te agride, você vê que tem um demônio dentro dele. Quem está passando luta espiritual com o demônio, eu quero te dar uma boa notícia: o diabo já tem certeza que ele te perdeu. Se você pode glorificar o Senhor, aplauda ele com vontade. Cheira, lava, cheira. Ore, canta, rabassai. Sabe por quê? Enquanto Satanás tem alguma esperança de conquistar você, ele vai se disfarçar de bonzinho. A Bíblia diz que ele se veste
de anjo de luz para enganar os salvos. Satanás não vai aparecer para você meia-noite com o tridente do inferno, aqueles que a gente vê no filme de terror, dente de vampiro escorrendo sangue e falando: eu vim te pegar. Ele não vai fazer isso não. Ele vai aparecer como o homem mais sarado da sua faculdade. Ele vai aparecer como a mulher mais bonita do seu lugar de trabalho. Ele vai aparecer como a melhor proposta de negócios escusos que você possa imaginar. Hoje eu estava assistindo um noticiário e um jovem aqui da Serra tomou 12 anos de cadeia, porque estava vendendo Subutramina pelo correio. Subutramina, um remedinho que emagrece. O cara comprava Subutramina do laboratório, jogava na internet. Aí os gordinhos imediatistas, que não é o meu caso, porque para comprar Subutramina você tem que ir no endocrinologista, ele tem que te dar receita, não é, pessoal? Todo mundo sabe disso, é uma chatice para pegar aquela receita. Aí a galera quer emagrecer rapidinho, então entrava na internet. Cara assim, jovem, não era criminoso, entre aspas. Aí mandava um recadinho para ele, depositava na conta, ele colocava o remedinho no correio e mandava para as pessoas, e estava ficando rico, negócio escuso. Olha o laço que pegou. Só que a polícia descobriu o esquema do rapaz. Foi lá no correio e pegou 30 postagens para o Brasil inteiro. Foi lá na casa dele, pegou o carinha, tranquilo, bonitinho. Aí você olha para a face da pessoa lá na televisão, é uma pessoa normal, mas vai passar 12 anos dentro da cadeia. Por quê? Foi preso no laço. Se chegar para ele e falar: rapaz, você está vendendo Subutramina pelo correio, isso é crime. Que isso? Isso não é crime não. Ao laço, apertou. Então entenda uma coisa, igreja, para que isso não seja laço no meio de ti, vigia com quem você anda, vigia com quem você mantém relacionamento, vigia com quem você conversa. Você precisa andar sempre com pessoas que aumentam a sua unção e nunca com pessoas que despertem a sua carne. Qual o nível das amizades que você tem? É aquela turminha da empresa que fica mandando vídeo pornô no WhatsApp? Sai dessa! É aquela turminha de colegas na empresa fofoqueira que fala da vida de todo mundo? Sai dessa! Há um sábio ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Quem se mistura com porco, você sabe muito bem. Nós temos que ter essas posturas. Nós precisamos ter estratégia na nossa vida espiritual. Glória de Deus não é passe de mágica. Vida de triunfo não é sucesso de loteria. Obra de Deus perseverante não é fruto do ocaso, é fruto de uma estratégia. O que acontece na nossa vida pública é resultado da nossa vida particular. Quando a gente ora e o milagre acontece, não é porque a gente é teologicamente, academicamente, tem o preparo melhor. Não, isso não importa. Deus quer saber o que nós estamos fazendo com os princípios que vivemos, com quem andamos. Você quer ser abençoado? Ande com pessoas abençoadas. Você quer ser um derrotado? Ande com derrotados, e você será um derrotado como eles. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós devemos fazer separação de alianças. Porque senão, o diabo não vai respeitar a sua história. Ele vai se envolver em você e vai te puxar o tapete. Meu sobrinho de sangue teve uma decepção com um amigo.
e veio me contar da decepção que teve. E veio com o discurso pronto, amargurado. Eu olhei para ele e falei assim: demorou muito para decepcionar, porque você sabia quem era o cara. Ele dava o golpe em todo mundo. Por que você achou que ia ser diferente com você? Agora toma distraído e seleciona melhor suas amizades. Se tiver jovens andando com a turminha do tráfico da escola, que anda com 100 gramas de maconha, 150, 200 gramas de maconha, se você estiver andando com esse cara, e esse cara for preso, você vai junto, viu? Depois pode mandar um recado para o pastor Valério, que nós vamos lá na cadeia te visitar. Mas nós não vamos poder te tirar de lá não. Porque se está enrolado, está enrolado. Vocês estão entendendo, queridos? E Josué, herói de guerra, desobedeceu a ordem de Deus. Aí lá no versículo 1 do capítulo 9 de Josué, nós entendemos como começa essa história. Depois sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além de Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, presta atenção, galera, 7 reinos perceberam que Josué estava chegando, eles se juntaram para guerrear contra Israel. Alguém podia vencer Israel, queridos? Sim ou não, nessa época? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque a bênção de Deus estava com eles. E Satanás sabia, ele podia levantar 1 milhão de soldados, iam morrer todos. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera Jericó e Ai, ou seja, aniquilara, versículo 4, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos e rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos, remendados, e trajando roupas velhas. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei pois agora pacto conosco. Responderam os homens de Israel a estes heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos pacto convosco? Dá uma pausa aqui. Os gibeonitas chegaram para Josué e falaram: faça um pacto conosco, porque nós somos de longe, sapato velho, roupa velha, olha o nosso pão está velho. Tudo mentira. Eles planejaram tudo. Eles rasgaram as roupas, sujaram o pão, sujaram os sapatos, para que Josué pensasse que eles vieram de longe. Aí a gente pensa assim: mas peraí, por que Deus não revelou para Josué que ele estava sendo enganado? Por que Deus deixou Josué cair no engano? Bom, responderam os homens de Israel aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos pacto convosco? O povo percebeu que aquilo podia ser um engano, e Deus tinha mandado destruir o povo ali do meio. E os israelitas resistiram aos gibeonitas. Mas Satanás sabe que a palavra do líder influencia diretamente toda a vida do povo. Você é pai, você é mãe, você tem alguém sob sua responsabilidade, é líder de departamento, é líder de célula, é líder de ministério. Pode ter certeza, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você é pai,
e você faz uma aliança errada, e aquilo arrebenta com a sua sustentabilidade, com o seu emprego, com a sua profissão, com a sua empresa, pode ter certeza, lá na frente, quem vai sentir a fome são os seus filhos. Então o líder, ele tem que pensar nele, e ele tem que pensar no povo. O líder não pode ser manipulado pelo povo, porque isso não é direção profética. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas o líder tem que ter sensibilidade para ouvir o povo e decidir a partir dessas informações. Quem está entendendo, fala um glória a Deus. E olha no versículo 8 o que acontece. 8. Então eles disseram a Josué, eles se esquivaram do povo e foram no cabeça. Porque os demônios sabem que Deus é Deus de aliança. E Deus tinha colocado a responsabilidade do povo na mão de Josué. Então o povo resistiu. Eles deram a volta e foram no cabeça. Nós maridos muitas vezes ouvimos a nossa mulher falar, cuidado. Sabe o que a gente tem que fazer quando a mulher dá um alerta? Parar para pensar e refletir. Isso não é perder o sacerdócio. Isso é sensibilidade. A linha de equilíbrio é tênue. Apertei os homens, agora eu vou apertar as mulheres. Porque se a mulher decide pelo marido, principado de Jezabel. Não ouvi nem o fala Deus. Mas se o sacerdote não ouve a mulher, ele pode ser ferido e ela vai sofrer por consequência. Temos que ter equilíbrio, sensibilidade. E aí eles foram em Josué. E eles chegaram para Josué, olha com o discurso pronto. Nós somos teus servos. Ali que ele perguntou a Josué, quem são vocês e de onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Pode seguir o texto. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai nas mãos provisão para o caminho e ide-lhes ao encontro, dizei-lhe, nós somos vossos servos, fazei pois agora pacto conosco. Este nosso pão, tomamo-lo quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e estão aqui já rotos, e esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os príncipes das congregações lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. E depois você termina de ler o capítulo 9. Depois que Josué fez o pacto, depois que Josué lançou a palavra, ele descobriu que ele estava sendo enganado. Mas como eu fiz a pergunta, como Deus não revelou para Josué? Agora eu vou dar a resposta. Josué orou antes de fazer a aliança com os gibeonitas? Sim ou não? Glória a Deus, vocês estão prestando atenção no texto. Josué não falou nada com Deus. Josué teve o seu ego inflado. Cuidado com aqueles que massageiam o seu ego, queridos. A técnica da programação neurolinguística, que é uma técnica de condução de pensamento. Vendedores usam muito isso, políticos usam muito isso. Vendedores de plano de saúde, de seguro, de cartão de crédito. Essa galera do comercial usa muita programação neurolinguística. Tem uma regra
na neurolinguística, que é quase uma lei do Velho Testamento. Ela diz o seguinte: deixe o seu cliente achar que ele é o dono da situação. Infle o ego daquele que você quer morder com o seu produto. Você conhece, né, Lourenço? Então, você começa a conversar com o cara começa a encher sua bola. Você fala: eu sou atleticano. Poxa, o Atlético é o melhor time do mundo. Você fala: eu sou mineiro. Meu Deus, minha avó morava em Minas Gerais. Você fala: eu gosto de azul. Cara, eu amo azul. Ele vai enchendo sua bola. 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 E quando você está bem, parecendo um Chester de Natal, o peito inflado, ele te dá o contrato e fala: assina para mim. Aí você pega a caneta, endividado, 75 meses, parcela de R$ 1.900. Agora você paga. Fez aliança, acabou. Foi exatamente isso que os gibeonitas fizeram com Josué. Agora, se Josué, que era Josué, caiu, e nós? Essa é a pergunta. Então, Josué não ouviu o povo, Josué não foi sensível, e Josué tomou a decisão e fez aliança com eles. Uma vez feita a aliança, você vai ter que viver debaixo do jugo da aliança até o fim, porque é princípio espiritual. E os princípios estabelecidos por Deus são princípios vivos. Cuidado com as alianças que você faz. É preciso fazer aliança, mas é preciso fazer a aliança certa. A sua vida pode estar travada, a sua vida pode estar opressa, e você tem participado dos cultos, e você tem clamado, chorado, e você tem pedido a Deus libertação, e você tem trabalhado, tem colocado currículo, e você tem procurado uma vida de santidade e não está conseguindo, porque você pode ter se prendido a alguma situação demoníaca lá atrás. Mas hoje o Espírito Santo está aqui para quebrar tudo isso, igreja, porque Deus é poderoso e Ele não deixa a sua igreja confundida. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16. Não vos prendais ao jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Obrigado, presbítero. Meu amado, minha amada, você é casa de Deus, você é morada de Deus no Espírito, você é templo do Espírito Santo. Não se misture com o pecado, com a sujeira e com o mundo. Está solteiro, está solteira, precisando de um casamento, de um cobertor de orelha? Procura um crente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, o que tem? Eu ganho ele para Jesus. De cada 150 mil casos que eu já ouvi assim, um deu certo. Os outros 149.999 ou está sofrendo ou está com o jugo do divórcio nas costas. Ah, eu vou fazer uma sociedade. Ah, o cara falou que é crente. Nossa, se a pessoa falar para a gente que é crente, a gente abre o coração, né? Josué ouviu os gibeonitas falando: nós vimos servir ao seu Deus. Josué abriu o coração, com perdão da expressão, igual um bobão, se prendeu na gaiola da aliança. Conheça a vida,
Você não faz negócio com projetos, você faz negócio com pessoas. Primeira coisa para abrir uma sociedade, chega para o pastor: pastor, quero abrir uma sociedade com fulano, ele é dizimista. Se ouvir não, já retrocede 150 passos. Porque quem não é fiel ao altar do Senhor não vai ser fiel à partilha dos bens do seu lucro no final do mês. Tenha prudência, igreja. Julgo desigual é caminho de morte, é aliança errada. Quem não serve a Deus não vai servir para ser um homem ou uma mulher de Deus na sua vida. Não vai. A tribulação vai começar no namoro. Você quer a santidade, mas aí ou ele ou ela fica cafungando no seu pescoço. Como é que mantém a santidade assim? Crente fala assim: seu pescoço fica longe de mim. Depois que a gente é casar, a gente aproxima os pescoços. Papo de crente, é ou não é, gente? Crente faz negócio assim: o nosso lucro foi 1.000, 100 é dízimo. Dos 900 a gente divide. Amém ou não amém? Aí você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Aí você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Não tem como associar luz com trevas. E as trevas não são apenas confessadas, elas são vividas. Tem muitas pessoas que confessam a luz, mas que estão cheias de trevas dentro do coração. Você só descobre convivendo. Igreja é hospital. Hospital tem doente. E se você vai fazer uma sociedade, e se você vai manter um relacionamento com uma pessoa doente, você precisa saber em que nível de cura ela já alcançou, porque a sua vida vai estar diretamente envolvida com esse ser humano. E depois, se der tudo errado, vai chorar na cama, que é lugar quente, e nós vamos orar por você. É o que nos resta a fazer. Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Já estamos concluindo. Sabe quanto tempo durou a aliança de Josué com os gibeonitas? 430 anos. Israel arrebentou com todo mundo ao redor e teve que carregar os gibeonitas, adorando ídolos, fazendo sacrifício à imagem, trazendo pecado no meio do povo, e Deus descendo a vara no povo por causa do pecado de quem? Dos gibeonitas que estavam no meio do povo. Não se mistura para que não seja laço no meio de vós. Começou macio, arrochou, apertou. Aí daqui a pouco, um israelita se engraçou com a gibeonita, nasceu um menino, meio israelita, meio gibeonita. Maldição geracional estabelecida no meio de Israel. Não tinha o sangue de Jesus ainda, era tudo diferente. Então a nação que o povo vinha carregava as maldições dela, e Satanás enfiou as maldições de Gibeão dentro do povo de Israel. Meu amado, se Satanás não puder tirar a sua família, ele vai tirar a sua alegria de ir para dentro de casa. Se Satanás não puder tirar o seu emprego, ele vai tirar a alegria de você ir trabalhar, se você fizer aliança errada. Se ele não puder tirar o seu ministério, ele se satisfaz em tirar a tua alegria de servir ao Senhor nessa obra. Nós estamos lidando com um ser inescrupuloso. Satanás é assim: você está com um bicho de pé? Eu vou curar seu bicho de pé. Aí ele cura seu bicho de pé. Amanhã você amanhece com câncer. Ele te promete a vida e ele te paga com a morte. E olha como foi o desfecho dessa aliança. 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Nos dias de Davi, olha lá, Josué morreu, vieram todos os juízes, em média 40 anos cada um. Depois veio Saul, que reinou 40 anos.
Depois veio Davi. A somatória dá 430 anos. Gibeão no meio de Israel. Satanás infiltrado. Vamos mudar a figura? Satanás infiltrado dentro da casa de Deus. Construiu a casa de Deus. Satanás fez uma grotinha e ficou lá dentro. Porque o homem de Deus fez uma aliança errada. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Pelo que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor o disse: por causa de Saul e da sua casa sanguinária, olha só, porque matou os gibeonitas, então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Você mudou o versículo certo, querido? Versículo 1 passou por 2? 21, 1, depois 2. Então Davi teve uma fome de 3 anos. E Davi foi perguntar a Deus: por que essa fome? E Deus falou: por causa dos gibeonitas. E por causa de Saul com a sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul não sabia da aliança de Josué. Mas Saul percebeu que aquele povo era maligno para Israel. Então ele foi lá e matou. Só que a aliança estava feita, não podia matar. Tem que aguentar. Está entendendo a seriedade, igreja? Aí Deus falou: foi por causa de Saul. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus. E os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhe Davi: o que quereis que vos faça para que a fome e a maldição saísse de Israel? Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia, ou seja, Saul, que matou os gibeonitas, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. E o rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera. Isso é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías. Aí é a relação dos nomes. Os gibeonitas viraram para Davi e falaram: nós queremos 7 filhos de Saul. Nós queremos derramar o sangue deles. Deus nunca pediu sacrifício humano para ninguém, mas Satanás pede sacrifício humano. E a grande questão da aliança de Josué com os gibeonitas foi que Josué fez uma aliança com o diabo. Israel viveu influenciado pelo pecado de Gibeão 430 anos. Influências terríveis que levaram Israel para longe da presença de Deus, que destruíram a moral de Israel, a pureza de Israel, a santidade de Israel. E quando Saul se levantou para matar os gibeonitas, Deus pesou a mão sobre Israel. Por quê? Porque uma aliança estava feita. E Davi teve que entregar os 7 homens que morreram no monte Gibeá. E depois disso, a maldição saiu de Israel. 430 anos depois. Quantas gerações morreram dentro dessa maldição? Quantos poderiam ter andado na luz e andaram nas trevas, porque se aliançaram com a maldição? Talvez o seu filho e a sua filha está falando palavrão, porque tem amigos, ou até mesmo parentes seus que não amam Jesus, e que entram dentro da sua casa, você bate no peito e fala: meu amigão, e está falando palavrão na frente do teu filho,
e o teu filho está levando um legado de maldição porque está sendo influenciado pelo pecado. Deus não está dizendo que você tem que ter ódio das pessoas, não é isso. Mas Deus está dizendo que você deve saber com quem você faz aliança. Tem pessoas que amamos, consideramos e que colocamos dentro da nossa intimidade. E dentro da sua intimidade, você escolhe quem vai. Chegou um parente meu na minha casa e na hora das novelas das 8 ou das 9 da Globo, mudou o canal, tinha intimidade comigo. Eu falei, epa, dentro da minha casa não entra novela. Você é muito radical, Roné. Sou mesmo. Dentro da minha casa você não vai ver novela. Fez um beicinho desse tamanho. Nunca mais voltou na minha casa. Aí um dia eu fui perguntar, mas você não vai mais lá em casa? Você não vê novela, você não deixa de ver novela, dentro da sua casa tem que ser do seu jeito. Eu falei, mas vai ser do jeito de quem? A casa é minha. Minha filha não vai ser influenciada pela a promiscuidade do pecado, não. Se você quer ir na minha casa, vai ver Geographic Channel, vai ver alguma coisa que você cresça, essa porcaria você não vê, não. O nível de aliança e de relacionamento distanciou, mas eu prefiro distanciar um relacionamento do que colocar o meu povo à mercê do domínio de Satanás. Deus quer transformar a sua história. Você vai ter que ter pulso. Com amor, nós precisamos amar a todos. Mas sentou na sua mesa, vai abrir Coca-Cola, meu irmão, Skol, conhaque, Campari, vinho, dentro da minha casa não. Vai fazer uma festinha para o seu menino? Vai rolar diante do trono, e a Aline Barros, vai ter suco, pipoca, refrigerante e a glória de Deus. Isso são princípios básicos de aliança. Porque Deus está chamando um povo firmado para seguir o rastro de fogo. Tenha alianças com pessoas que aumentem a sua unção. Satanás não vai te afrontar. Ele vai querer construir um casulo dentro da sua vida. Não permita. Faça alianças corretas.